19 Ab 2022 Cor litúrgica, branco oitava da Páscoa terça-feira primeira leitura, At 2,36-41 Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus 36 que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza, Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. 37 Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que devemos fazer? 38 Pedro respondeu, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. 39 Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. 40 Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho, e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa gente corrompida. 41 Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 32. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Evangelho, Jó 20,11-18. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. 12 Viu, então, 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. 13 Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. 14 Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não sabia que era Jesus. 15 Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. 16 Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou, em hebraico, Rabuni, que quer dizer, mestre. 17 Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. 18 Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. O Senhor permanece com você porque está vivo. 19 de abril de 2022 é um belíssimo encontro de Jesus com Maria Madalena, em mais um relato desse encontro dela com o ressuscitado. Encontro que selou aquele outro precedente de Jesus com ela e que transformou a vida dela. E veja no diálogo de Jesus que, quando ele diz o seu nome Maria, ela se recorda de todo o percurso, de todo o caminho de amor que ela havia feito com ele. E precisa ser assim também na nossa vida. Hoje, o ressuscitado também quer profetizar, quer proclamar, quer dizer o meu e o teu nome, para experimentarmos,
no nosso coração, a força do amor dele que vence até mesmo a morte. Eu acredito que faltava esse passo para que Jesus pudesse colocar, no meu e no teu coração, uma certeza de que não dá mais espaço para duvidar do quanto ele nos ama. E, se você ainda tinha, no seu coração, alguma dúvida, que essa cesse definitivamente. O Senhor está com você, Ele permanece porque está vivo no meio de nós. A Páscoa começa sempre com o mal entendido, se pensava uma coisa, mas era outra totalmente diferente, se pensava que fosse o fim, mas era só o começo. Maria Madalena estava ali aos prantos, mas a boa nova iria chegar aos seus ouvidos, aos seus olhos, e ela poderia contemplar de muito perto a ressurreição de Jesus. Ela não poderia imaginar que, aquele sepulcro vazio se tornaria para sempre um sinal palpável da ressurreição. Eu falei disto numa homilia precedente, a mudança no coração dessas pessoas se tornou a prova mais evidente da ressurreição. Pois, ao lado desse testemunho do sepulcro vazio, do corpo do ressuscitado, está a mudança nos corações. Para Maria, aquele túmulo ali era só mais um lugar onde ela podia derramar as suas lágrimas. Talvez, nós também vivenciamos, na nossa vida, esses lugares de pranto, onde você está escondido com Cristo, onde só você tem acesso, onde ninguém veja. No silêncio do seu quarto, talvez, você esteja vivendo um drama hoje, uma situação que tem trazido muitas lágrimas à tona. Que, hoje, o ressuscitado te faça companhia, que ele possa te dar a força de permanecer com ele, mesmo no meio dessa tribulação. Maria permanece, mesmo naquele aparente vazio, ela está ali perto do túmulo de Jesus porque ela permanece no amor. E não é permanecer no luto vazio porque a nossa vida espiritual passa por um deserto, mas é aprender a habitar no vazio, a permanecer nesse vazio, a habitar no amor de Cristo que supera até mesmo os vazios da nossa vida. Maria não está ali simplesmente fazendo um ato de velar Jesus, e sim permanecendo com Jesus. E isto é o mais importante, na sua dor, na sua situação concreta e real, permaneça com Jesus. Ele está com você, ele permanece porque está vivo no meio de nós. E que a ressurreição do Senhor traga, para o teu coração, essa certeza sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova, São Leão X, exemplo de defesa à igreja e combate à simonia. 19% C 3% A 3% C 3% A 3 Santo Papa 1002 1054. Origem nobre Bronone dos Condes de Egeceim. Seu nome de batismo, nasceu em Egeceim, região da Alsácia, território francês. Pertencia a uma família de grandes vassalos, classe do período medieval, responsável por servir aos seus senhores feudais. Vida e início do serviço à igreja foi confiado aos cuidados e educação do bispo de Toul, que o fez doutorar em direito canônico. Ao completar 18 anos, tornou-se cônego, aos 22, diácono, obediente ao bispo e rei. No ano de 1025, comandou cavaleiros alemães na batalha, conforme costume da época. Em seguida, em virtude do serviço prestado, recebeu uma sede episcopal e, em 1027, tornou-se bispo de Toul, função que ocuparia pelos próximos 25 anos. Como bispo, ficou conhecido por sua defesa valorosa à igreja. Reformou a vida nos conventos e a forma de evangelização na diocese. Luta contra a simonia em 1049, aos 47 anos, foi eleito papa e sucedeu ao curto papado de Damaso e relutou em aceitar a sua escolha como pontífice e só aceitou após a aprovação do clero romano e do povo. Como papa, empenhou-se em reformas na vida do clero e extinguiu a simonia, que é a venda de favores divinos, como,
Por exemplo, a venda de bênçãos. É tido como o iniciador da reforma gregoriana. Convocou, ao longo de seu papado, vários sínodos. Lutou fortemente contra o fim da simonia, defendeu o celibato sacerdotal, foi contra a nomeação de bispos como príncipes imperiais, buscou restabelecer os valores do cristianismo primitivo. Foi também o primeiro papa a realizar viagens pela Europa. Selou a paz entre Hungria e Alemanha, evitando uma guerra iminente. Cisma do Oriente. Foi durante o seu papado que o patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário, começou a agir de forma contrária e crítica aos ritos comuns à Igreja Latina. O Papa defendeu a tradição latina, e, com a atitude inacessível de Miguel, enviou um representante para negociar com o patriarca e evitar conflitos maiores, mas, devido às divergências existentes, as tentativas resultaram nas excomunhões mútuas, mesmo após a morte do Papa, que levaram ao grande cisma, a separação da Igreja Romana e Ortodoxa. Perseguição e morte. Os normandos invadiram a Itália e, em defesa do povo, o Papa e os habitantes pegam em armas, com apoio e reforço do Império. Mas os normandos venceram e entre junho de 1053 e março de 1054, foi mantido prisioneiro. Ainda que foi tratado com respeito pelos seus adversários, enfraqueceu-se assim que retornou a Roma, morreu pouco depois, em abril de 1054. Com apenas 5 anos de pontificado, é tido como um guia revolucionário da Igreja. No dia de sua morte é celebrado sua festa. Seu corpo se encontra na Basílica de São Pedro, em Roma. A minha oração que São Leão X seja este exemplo de defesa e exemplo a favor da Igreja. Que ele possa interceder, principalmente por aqueles que são autoridades eclesiásticas, para que busquem sempre a defesa da fé e do povo de Deus. São Leão X, rogai por nós.